Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui, ó, não tô de café, tô tomando um vinhozinho, né? Pô, quarta-feira saio do trabalho, eu geralmente tô paro no boteco aqui embaixo, na frente do prédio, tomo uma cervejinha lá com a rapaziada ali, galera que trabalha aqui na Redondeza, tem porteiro, tem galera do mercado, pô, sempre faço social lá, tomo uma cervejinha e subo, mas hoje eu vim pra casa direto, tô cansado. E também vim gravar o vídeo porque vocês sabem, né? Tá rolando uma obra aqui de dia que não dá pra gravar, não dá pra estudar, tá horrível. Então, um brindezinho aqui a esse momento que a gente pode gravar o vídeo com sossego. Bom, nosso tema de hoje é o seguinte, cara. Segunda-feira, uma aluna minha me puxou e falou assim: Bruno, posso fazer uma pergunta? Eu falei, claro, pode. Aí ela perguntou, é verdade que os médicos têm que ser frios com o paciente? Aí eu parei assim, né? Falei, ué, da onde você tirou isso? Não, pô, me falaram já que o médico, pô, tem que ser frio, não pode se envolver. O cachorro sempre tá participando aqui dos vídeos, isso aí é normal. Ele não pode se envolver com os pacientes para poder manter ali, né, aquele olhar de fora. E eu falei, não, cara, isso não é verdade, porque primeiramente, se o médico for frio com os pacientes, vai ser difícil você ganhar a confiança do paciente. E sem a confiança de um paciente, você não consegue estabelecer uma conduta correta. Tanto uma conduta de tratamento, quanto uma conduta de prevenção, quanto uma conduta que você pode aconselhar, uma cirurgia, enfim, qualquer tipo de coisa. Então a gente não tem essa de a gente ser frio com o paciente, a gente tem que criar empatia. A gente tem que entender, se colocar na situação do paciente, entender a realidade do paciente, não só da doença que ele tem, mas sim da condição que ele vive, da situação socioeconômica, da situação sistêmica dele, se o paciente tem apoio familiar, se não tem apoio familiar. A saúde, como diz, né, um princípio do SUS, aí, ela é universal e ela tem que ser uma saúde integralizada, né? Você tem que proporcionar ao paciente um acesso a todos os recursos que você tem disponível para ele, e também tem que ver o paciente como um todo, não é só ver a doença, né? Esse negócio de ver a doença, isso era o princípio da medicina curativa, que foi a que permaneceu aí vigente por um longo período, mas depois, com a revolução aí, né, da saúde, a reforma aí sanitária, criação do SUS, tiveram várias mudanças também nas graduações de faculdades que visam hoje formar o paciente com um olhar geral, né? Formar um médico com um olhar geral no paciente. Isso é o médico generalista, né? É um médico que tem um olhar sistêmico do paciente. E para você conseguir fazer qualquer coisa de melhor para o seu paciente e para o sistema que ele vive, você tem que ter empatia. É claro, gente, que a gente não pode deixar a emoção às vezes falar mais alto, de modo que a gente possa atrapalhar a nossa conduta. Então a gente pode ficar, por exemplo, sensibilizado com uma situação, mas se você, por exemplo, cai em prantos, né, começa a chorar junto com o paciente, porque, vamos supor, a mãe do paciente infartou, aí você vai desestabilizar mais ainda o paciente, você vai deixar ele mais desesperado. Então, a gente tem que deixar o paciente sempre tranquilo, os familiares sempre tranquilos, mas isso não quer dizer que a gente não possa ser sensibilizado, que a gente não possa, sentir junto com o paciente a dor, ficar triste com a situação que o paciente ou que um familiar está vivendo. A gente pode sim, e a gente deve sempre buscar a empatia. E a empatia, ela vem junto com o quê? Com a flexibilidade e com não automatizar. Eu sempre falei isso aqui para vocês, costumo falar que quando a gente automatiza em qualquer que seja a nossa atividade, a gente abre margens ao erro. A gente sempre tem que estar consciente daquilo que a gente está fazendo, fazendo aquilo de corpo e alma. Então, quando a gente vai atender o paciente, tem que estar pensando naquela situação. Por mais que a gente tenha problemas na nossa vida fora, a gente não pode deixar isso entrar no consultório, não pode deixar esses problemas entrar no hospital. A gente tem que estar ali para trabalhar e tem que estar ali de corpo e alma. É claro que muitas coisas podem envolver no nosso dia a dia, podem acabar fazendo a gente pensar em outros problemas, mas a gente tem que tentar, pelo menos deixar do lado de fora do trabalho,
para não atrapalhar a nossa conduta perante ao paciente. Então, assim, é claro que a gente não tem que ser frio em relação aos pacientes, a gente tem que ser caloroso, a gente tem que criar empatia, a gente tem que ser flexível, tem que saber ouvir. O médico, acima de tudo, ele é um comunicador. Ele vai informar o paciente diversas coisas, como tomar um remédio, como evitar uma doença, como evitar um desfecho pior. E para ser um bom comunicador, antes de mais nada, a gente tem que ser um excelente ouvinte. Isso funciona como professor, isso funciona como médico, isso funciona como vendedor. Cara, são profissões que você tem que se comunicar. Você vai trabalhar com pessoas e as pessoas querem atenção. O paciente, ele quer atenção, o paciente, ele quer ser ouvido. Então a gente tem que ter empatia, não é para ser frio, é para ser caloroso, é para tocar no paciente, é para fazer o exame físico, para avaliar o paciente como um todo. Nunca ache que você já de cara sabe o que está acontecendo. Isso é automatizar, e automatizar abre margens para erro, beleza? Então eu trouxe esse tema hoje para vocês aqui bem rapidamente, porque foi uma coisa que ficou na minha cabeça, porque eu sei que não é só ela que pensa nisso. Outras pessoas já deixaram comentários aqui no QSM sobre esse tipo de situação. Então, gente, a gente não tem que ser frio, a gente tem que ser caloroso, a gente tem que criar empatia e jamais automatizem, jamais façam a cultura do corpo mole. Isso é medicina padrão ouro, que eu sei que vocês vão seguir e vão fazer, beleza? Vou ficando por aqui, chora agora reaprovado, se não gostar não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Vemos aonde? Nos plantões por aí. Brinde com vinho hoje. Tchau. É a bancada que os médicos ficam. Passa o gangrena na área endovascular cardiológica. Beatriz Souza, pela batalha para alcançar a média.